Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver morfologia, tá? Vamos focar em classes gramaticais. Mas antes a gente vai entender o que é morfologia, tá? Eu coloquei aqui essas duas setinhas para mostrar para vocês que a morfologia é o estudo, tá? Morfo é a forma e logia é o estudo. Então a gente está falando de duas áreas, tá? Na verdade, morfologia é uma área da gramática e dentro da morfologia a gente estuda a estrutura e formação de palavras, que é o que a gente já viu quando a gente falou de radical, vogal temática, derivação, composição, prefixo, sufixo, lembram disso? E classes gramaticais, né? Que são substantivo, verbo, pronome, adjetivo que a gente vai iniciar hoje, tá bom? Então, a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Concentra-se no estudo da forma da palavra, voltando o olhar para ela isoladamente e não na sua função dentro de uma frase, oração ou período. Então, a morfologia ela pega uma palavra isolada de um contexto de oração e ela vai classificar, tá? O estudo da palavra dentro de uma oração é o que a gente chama de sintaxe, mas isso é para uma outra hora, tá bom? E aí, hoje a gente vai falar sobre classes gramaticais, né? Que é um assunto dentro de morfologia. O que é classe gramatical? É cada um dos grupos pelos quais as palavras se organizam, tendo em conta as suas funções gramaticais. Então, imaginem que a língua é um grande supermercado, tá? Em que cada seção ali, quando você está no supermercado, você está organizado, né? A seção da limpeza, a seção das bebidas, a seção da carne, dos pães, não é? Então, imaginem que cada seção dessa do mercado é uma classe gramatical, porque ali estão reunidos, né? Palavras que têm uma mesma função, têm o mesmo desempenho, tá bom? Ou então imagine que a língua é um grande armário com gavetinhas, né? E que cada gavetinha tem um conjunto de palavras ali que tem uma mesma função, uma mesma característica, tá? Existem 10 classes gramaticais, nós não vamos vê-las todas hoje, tá? Vamos ver ao longo das aulas, mas só para vocês saberem que existem 10, que são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio, tá bom? Essa aqui é uma imagem, né, que está dividindo as classes gramaticais, todas essas que eu acabei de falar, de uma forma mais didática. Então vamos lá. Vamos começar a falar do substantivo, né? O substantivo é uma classe muito comum que a gente usa muito. Para onde você olhar ao seu redor, você vai achar um substantivo, né? Teto, chão, mesa, cadeira, celular, computador, cama, armário, cozinha, banheiro, sala, pia, geladeira, fogão. Tudo isso é substantivo. Porque o substantivo ele nomeia seres, né? Ele tem a função de nomear seres, qualidades, ações ou estados. Ele se flexiona, né? Ou seja, ele modifica a sua forma em número. Então eu posso ter menino, meninos, em gênero, menino, menina, ou grau, menininho, meninão, ok? E o substantivo na sintaxe, ele vai funcionar como núcleo do termo que ele vai participar. Então, ele pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto, do predicativo. Então, sempre que eu tiver um substantivo ali numa oração, ele vai ser um núcleo, tá? E o substantivo costuma fazer plural em S. Não são todos, mas a maioria. Vamos à classificação deles. Podem ser comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto ou coletivo. O que é um substantivo comum? É aquele que tem uma abrangência geral. O que isso significa? Ele é mais abrangente, ele é mais geral, ele não especifica, ele não particulariza um ser, tá? Então, os exemplos são homem, professora, país e gato, né? Repare que são bem genéricos, são bem gerais. O substantivo próprio já é aquele que vai ter uma abrangência mais restrita, é aquele que vai individualizar, vai especificar um substantivo comum. Então, por exemplo, João, Érica, Brasil e Pink. Então, se eu quiser especificar um homem, que é um substantivo comum, eu tenho João, que é um substantivo próprio. Se eu quiser especificar professor, eu tenho Érica, país, eu tenho Brasil e gato, eu tenho Pink, que é o meu gato, né? O nome do meu gato. Mas reparem, existem outros homens, existem outras professoras, existem outros países e existem outros gatos, né? Então imaginem que o substantivo comum é um grande conjunto e o substantivo próprio é um subconjunto dentro desse conjunto, né? Então o comum é muito mais geral e o próprio é mais específico, tá bom? É um tipo, né, dentro de um grande conjunto. O substantivo concreto, às vezes existe um pouco de dificuldade para entender esse substantivo concreto. Talvez por algumas professoras terem dificuldade de explicar para a gente quando a gente é menorzinho, né? Porque ele acaba sendo um pouco mais complexo. Mas olha lá. Dá nome aos seres reais ou fictícios, ou seja, que possuem existência própria. Ou seja, o substantivo concreto ele não precisa de outro ser para existir. E aí, quando você é mais novo, né? Eu lembro de professora explicar assim: o substantivo concreto é aquele que você
pode tocar. Mas aí você tem o céu, por exemplo, tem vento, que não são coisas que você pode tocar, necessariamente, né? Ou, substantivo concreto é aquele que você pode ver, mas a gente não vê o ar, a gente não vê o vento, e são substantivos concretos. Então, a melhor definição é que possui existência própria. A partir do momento que ele é criado, ele tem uma existência própria. Então, caderno, folha, pedra, saci, vento, céu, Deus e Harry Potter. Acredito que saci, Deus e Harry Potter seja mais difícil de vocês enxergarem como concreto. Se você pensa assim, mas saci é um personagem no folclore, Harry Potter é um personagem inventado. Sim, mas se eu pedir para você desenhar qualquer um deles, você vai ter uma imagem. Deus a mesma coisa, certo? Então, eu gosto de dizer também que o substantivo concreto é esse. Ele não precisa de outro ser para existir, a partir do momento que ele, mesmo que ele seja fictício, né? E essa ideia do desenho, né? Eu posso desenhar aquilo ali, eu posso representar isso através de uma imagem. Já o substantivo abstrato, ele depende de outro ser para existir, justamente é esse que vai dar nomes a ações, a estados, qualidades e sentimentos. E aí, olha, ataque. Para ver ataque, eu preciso que pessoas se ataquem, né? Para ver beleza, eu preciso de alguém ou um lugar, algo que seja belo. Para ver saudade, eu preciso de alguém que sinta saudade. Felicidade é a mesma coisa. Estudo, educação, sinceridade e esforço. Reparem que, ao contrário do que a gente falou do substantivo concreto, se eu pedir para você desenhar saudade, né? Vamos supor que várias pessoas estão assistindo agora a aula. Uma pessoa vai desenhar saudade de um jeito e outra pessoa vai desenhar saudade de outro. Então, se eu digo desenhe saudade, uma pessoa vai desenhar um parente que faleceu, outra um parente que não vê há muito tempo, né? Ou vai desenhar uma viagem que fez, certo? Cada um vai desenhar uma pessoa. Felicidade é a mesma coisa. Alguém vai desenhar dinheiro, outro vai desenhar viagem, outro vai desenhar estar com as pessoas que ama, certo? Ou estar com o seu bichinho de estimação. Então, já é algo mais subjetivo, né? Que depende de outro ser para existir, beleza? Menos palpável, né? Vamos dizer assim. Agora, o substantivo simples é aquele que é formado por um só radical. A gente já viu o que é radical, né? E aí a gente tem aqui, ó, flor, roupa, maçã, sol e tempo. São palavras simples, né? Substantivos simples. Agora, o substantivo composto é aquele formado por mais de um radical. Quando eu uno, né, dois ou mais radicais, eu tenho um substantivo composto. Olha, beija-flor, eu peguei beija-flor, juntei e formei um substantivo composto, né? Composição por justaposição. Guarda-roupa, guarda-roupa, juntei e formei um substantivo composto. Pé de moleque, a mesma coisa. Banana, maçã. Agora, eu coloquei esses dois aqui de propósito, né? Pé de moleque tá separadinho, a gente já consegue enxergar que é composto. Mas girassol e passatempo não tem hífen, né? Muitas pessoas acham que para ser substantivo composto precisa ter hífen. Nem sempre. É lógico que a maioria do substantivo composto tem hífen, mas às vezes pode ser que não. Então eu tenho girassol, que é girar e sol, né? Juntei e formei o substantivo composto. Passatempo a mesma coisa. Substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma palavra, prende-se na palavra primitivo mesmo, né? Aquele que vem dos primórdios, que é o primeiro, né? Então, árvore, tempo, pedra e sapato. Agora, o derivado já é aquele que deriva de uma palavra anterior, que deriva de uma palavra primitiva. Então, reparem, arvoredo deriva de árvore, tempestade deriva de tempo, pedreira deriva de pedra e sapateira deriva de sapato, né? É só você lembrar lá dos sufixos, dos prefixos, que são derivações, né? Derivam de palavras primitivas. E por último, o substantivo coletivo, que é aquele que dá nome a um conjunto de coisas ou seres da mesma espécie, como é o caso de fauna, que é o coletivo de animais, né? Animais com a mesma, de um ecossistema. Flora, né? Também são vegetais, plantas de um único lugar. Rebanho é um coletivo de animais, normalmente a gente usa para ovelha, né? Matilha é o coletivo de cães, que a gente não usa muito essa palavra, né? Cacho é um coletivo de uma fruta, normalmente a gente usa para cacho de banana, né? Cacho de uva. Álbum é um coletivo de fotografia e constelação de estrelas, beleza? Mas temos muitos outros, tá bom? Bom, acabamos substantivos, agora vamos falar de adjetivos. O que é adjetivo? É uma classe gramatical que vai caracterizar um substantivo. O que é caracterizar? É uma característica, né? É você tirar aquilo ali do comum. Porque quando eu digo homem, pode ser qualquer tipo de homem. Mas quando eu já digo que é um homem moreno, eu já estou especificando mais esse homem, né? Um homem moreno brasileiro, especifico mais ainda. Então, eu estou caracterizando, estou delimitando esse substantivo. Ou seja, dá uma propriedade ao ser, exprime uma aparência, um modo de ser ou uma qualidade. Lembrando que qualidade aqui não é só uma coisa positiva, tá? Qualidade é uma característica.
Pode assumir valor denotativo, literal ou conotativo figurado, objetivo ou subjetivo. A gente vai ver isso melhor, tá bom? E o adjetivo, assim como o substantivo, ele se comporta muito igual, ele flexiona-se em gênero, número e grau. Um exemplo de adjetivo é Caroline é linda, né? Linda é um adjetivo, beleza? Linda, feia, bonita, simpática, antipática, azul, né? É importante a gente também perceber que adjetivo não está só ligado, a gente associa muito adjetivo apenas a coisas como azul, amarelo, lindo, bonito, feio, né? Mas eu tenho, por exemplo, necessário. Necessário é um adjetivo, né? Competente é um adjetivo, certo? Então a gente também tem alguns adjetivos que não necessariamente são características muito fortes, né? Como linda. Eu posso ter necessário, ok? Isso aqui é muito importante, galera. Dependendo da posição do adjetivo, ele pode trocar a sua classificação como substantivo. Eu gosto muito desse exemplo do Machado de Assis, né? Que é de uma obra muito conhecida e muito canonizada, né? Muito importante para a literatura, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde, contextualizando aqui, né? Não sei se vocês já leram ou se vocês já ouviram falar, mas que conta a história de um cara, que é o Brás Cubas, que ele, depois de morrer, resolve contar a sua vida, né? Ele começa a contar as suas memórias a partir da sua morte. E ele deixa bem claro nesse livro que ele não é um cara que já escrevia e que morreu. Ele passa a ser escritor a partir do momento que ele morre. E aí tem essa frase muito famosa que o Machado foi muito genial aqui, né? Dominando muito bem a língua portuguesa e a linguística, ele disse, né, no caso, o personagem Brás Cubas, não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. E aí, quando ele diz que ele não é um autor defunto, autor é substantivo e defunto é um adjetivo. Então ele diz, olha, eu não sou um cara que escrevia e que morreu, mas um defunto autor. Agora aqui, defunto já vira substantivo e autor já vira adjetivo. Por quê? Ele quis dizer que após a morte proporcionou, né, o autor. Então ele é um defunto autor e não um autor defunto, ok? Outra coisa muito interessante é o significado do adjetivo de acordo com a posição. Aqui ele não muda a classificação dele, ele continua sendo adjetivo, mas ele muda o sentido. Então olha aqui, Clarice é uma velha amiga. O que é uma velha amiga? É uma amiga de longa data. Essa pessoa pode ser, né, uma jovem ou pode ser uma pessoa idosa. Agora, Clarice é uma amiga velha. Necessariamente, Clarice é uma pessoa de idade avançada, mas ela pode ser uma amiga recente, né? Adalberto é um grande homem. Adalberto é um homem grande. Qual a diferença? Um grande homem é aquele com muitas qualidades, um homem honesto, honrado, com caráter excepcional. E um homem grande, ele é apenas um homem que tem uma altura elevada, né? Sérgio é um falso filósofo. O que é um falso filósofo? Ele não é filósofo. Ele se passa por filósofo, mas ele não é filósofo, né? É um filósofo pirata, né? Sérgio é um filósofo falso. Agora aqui ele é filósofo, mas ele é uma pessoa mentirosa, beleza? Então essa mudança de posição do adjetivo pode acarretar numa mudança de significado. Não são todos, mas alguns. É por isso que a gente pode ter aquela brincadeirinha com pobre menina rica, né? Porque essa menina ela é rica de dinheiro, mas é uma menina, coitada, né? Uma coitada. Bom, outra questão interessante para falarmos sobre o adjetivo é sobre a objetividade e subjetividade. Existem adjetivos que são objetivos e outros que são subjetivos. Olha um exemplo aqui de adjetivo objetivo. O texto possui 10 parágrafos e faz referência à crise política. É um texto argumentativo em terceira pessoa. Olha, política e argumentativo são adjetivos objetivos. Eles não marcam, né, um ponto de vista, eles apenas caracterizam crise e texto. Agora, adjetivos subjetivos são aqueles que partem de um ponto de vista, né, que colocam ali uma opinião, né, e uma impressão e um sentimento de quem está falando. O romance é bastante criativo, utiliza uma linguagem repleta de efeitos de sentido, o vocabulário é rico e a abordagem do tema é profunda e interessante. Então, criativo, repleta não é nem tão subjetivo, mas tem uma carga aí de subjetividade, né? Quando você diz repleto, que você quer dizer que tem muito, né? Que tá bem completo, rico também, né? Profunda e interessante, né? Então, todos esses são adjetivos subjetivos. E isso acontece muito, galera. É bom a gente reparar muito, né?
em notícias, né? Reparem muitas vezes em notícias que são mais tendenciosas. A notícia ela não pode ser tendenciosa, ela não pode colocar o ponto de vista da pessoa que escreve, mas muitas notícias fazem isso e acabam influenciando e manipulando muito quem lê, através desses adjetivos subjetivos, tá? Porque a notícia é um texto, como a gente já viu, né? Ela é um texto informativo e ela tem que ser apenas objetiva, tá? Mas então é isso, a gente tem adjetivos de caráter subjetivo e outros de objetivo. Lembrando que o objetivo é aquele que não tem um ponto de vista, ele é neutro, e o subjetivo é aquele que parte de um ponto de vista, de um sentimento, de uma opinião de quem tá falando, tá bom? Bom, locução adjetiva, vamos falar rapidinho. A locução adjetiva nada mais é do que a junção de uma preposição e um substantivo, tá? Exemplo, vestido de bolinha. De bolinha tem a função de um adjetivo, mas eu não posso dizer que é só um adjetivo. Por quê? Porque é formado por um substantivo bolinha e uma preposição de. A mesma coisa, vestido de listras, né? Um vestido listrado. Listras é substantivo e tem uma preposição. Juntos os dois tem uma função de adjetivo, porque não é qualquer vestido. É um vestido de bolinha, é um vestido de listras, ok? Da mesma forma, a gente tem amor de mãe, que a gente pode substituir por amor materno, carne de boi, carne bovina e por aí vai, tá bom? Olha aqui, eu peguei essa tirinha aqui muito interessante, né? Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço, né? De balanço e do balanço são locuções adjetivas, né? Mas eles têm um sentido diferente. E essa mudança de significado vai se dar principalmente por uma coisa que a gente vai ver agora, que é o artigo. E aqui tem uma imagem, né? É a cadeira do balanço, né? Aquele que vai balançar mesmo, né? E aí joga a senhora ali, né? Eles estão com cadeiras trocadas, no caso, né? Mas então, como eu disse, a diferença aqui dedo se dá basicamente por esse ozinho aqui, que é um artigo que a gente vai ver agora, tá? O que é um artigo? É aquela classe que acompanha o substantivo para indicar se ele, o substantivo, já é conhecido pelo interlocutor ou não. Como assim? A gente vai ver melhor, mas eu só vou já dar um spoiler. Se eu falo assim, uma mulher entrou pela porta agora, o que você vai entender? Que você não conhece essa mulher, uma mulher. Mas eu digo, a mulher entrou na porta, provavelmente você sabe que mulher é essa, já teve um contexto em que eu já te falei e aí eu usei esse a mulher, beleza? Por isso que eu usei essa ideia de se é conhecido ou não. Mas a gente vai ver isso melhor, tá bom? Ó, a gente tem dois tipos de artigo, são os definidos, que são os as, né? Os artigos indefinidos, que é uma, uns e umas, ok? E uma outra informação muito importante é que o artigo transforma qualquer palavra em substantivo. Então, o artigo ele tem o poder de substantivar uma palavra, que é o que a gente chama de derivação imprópria, né? Quando a gente muda a classe gramatical de uma palavra. Então, olha aqui. Olhar é um verbo, naturalmente é um verbo, mas se eu boto o na frente desse verbo, eu transformo em substantivo. O olhar dela me fascina. Transformei o olhar em substantivo só por causa do ozinho ali, tá bom? Bom, agora a gente vai ver os usos desses artigos, tá? Como que a gente pode interpretar, como que a gente faz esses usos na nossa língua. Machado de Assis, o grande escritor brasileiro, escreveu Dom Casmurro. Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, escreveu Dom Casmurro. Qual é a diferença? Quando eu digo Machado de Assis, um grande escritor, ele é um dos grandes, né? Ele é só mais um grande escritor. Mas quando eu digo que ele é o grande escritor, eu estou dizendo que essa posição de grande escritor é exclusiva dele. Então, esse artigo definido, tem esse poder. Da mesma forma, a gente pode trazer uma ideia de grandeza ou de insignificância, como eu não sou uma mulher, eu sou a mulher, né? Ou seja, eu não sou qualquer uma mulher, apenas uma mulher, eu sou a mulher. Tem uma ideia de grandeza, ok? Quanto à familiaridade, que foi o que eu falei pra vocês lá no início, né, quando eu tava resumindo essa função do artigo. Se eu digo, um moço me bateu, um moço me bateu, então você chega pra sua mãe e fala assim, nossa, um moço me bateu na rua. Não sabe, qualquer pessoa, qualquer moço. Agora, quando eu digo o moço me bateu, tem uma relação ali de familiaridade que provavelmente a pessoa com a qual você está falando sabe que moço é esse, né? Talvez você esteja num lugar em que só tenha você, a sua mãe e o moço, e você diga, o moço me bateu. Ela vai saber que aquele moço é aquele, né? Que tem uma pessoa específica. Mas quando a gente fala é qualquer um. E aí, em relação a essa função, né, de familiaridade, eu trouxe um exemplo, tá?
que vai trabalhar bastante com isso, que é uma coisa que a gente usa bastante, principalmente em textos narrativos, e que a gente acaba não percebendo. Mas o artigo ele tem essa função de apresentar e retomar uma informação dada. Olha aqui, de acordo com a função que desempenha em um texto, o artigo pode apresentar uma informação nova, quando ele é indefinido, ou retomar uma informação já dada, no caso do definido. Olha só o exemplo. Era uma vez uma linda indiazinha chamada Mani. Olha, uma linda, eu tô apresentando para você essa indiazinha, você não conhece. Agora, quando eu já apresento, eu coloco a indiazinha morreu criança. Então, eu já é uma informação dada, então eu uso a, já é conhecida por você. A indiazinha morreu criança, deixando todos tristes. O corpo da indiazinha, olha aí, usei o a de novo porque você já sabe que indiazinha é essa. Foi sepultado em sua própria oca, segundo a tradição do seu povo. Todos os dias, a aldeia chorava sobre sua cova. Ali cresceu uma planta, ó, apresentei a planta, não tinha falado sobre ela. Uma planta desconhecida. A planta, olha aí, já conhece a planta. A planta era um presente do deus Tupão. O corpo da menina se transformou para alimentar sua tribo. Como essa raiz nasceu dentro da oca de Mani, ganhou o nome de manioca ou mandioca. Essa é a história da mandioca, né? Entenderam, galera? Agora, o outro uso do artigo é quanto à intensificação, né? Isso aqui a gente usa na língua coloquial, né, para intensificar alguma coisa. Então eu posso dizer apenas que, nossa, tua amiga é fofoqueira, hein? Agora, quando eu digo tua amiga é a fofoqueira, você está dizendo que ela é a mais fofoqueira de todas. Você está intensificando essa ideia, né? Também temos esse uso bem interessante, que é em relação à totalidade, tá? Olha a diferença. Eu trabalho toda semana e eu trabalho toda a semana. Qual é a diferença? Se eu digo que eu trabalho toda semana, eu posso inferir que eu posso trabalhar um dia na semana. Trabalhar toda semana significa dizer que pelo menos um dia da semana eu trabalho, mas eu posso trabalhar apenas sexta-feira. Apenas sexta-feira de toda semana eu trabalho. Agora, quando eu digo que eu trabalho toda a semana, aí essa ideia de totalidade. Eu quero dizer que de segunda a domingo, né, eu trabalho todos os dias da semana, é a semana inteira. Por isso, totalidade. Um outro uso interessante do artigo é a questão da generalização e da particularização também. Reparem aqui. Quero, aqui saiu um que desnecessário. Quero viajar para uma parte do Ceará. Então, é uma, existe o Ceará e uma parte ali eu estou particularizando, eu estou especificando. Agora, quero viajar para o Ceará, eu estou dizendo que é o lugar inteiro, esse lugar inteiro, né? Então, reparem, o olho vai trazer uma generalização, esse lugar todo, ok? Bom, e por fim, galera, a gente tem o numeral, é uma classe bem tranquila, bem simplesinha, tá? Que é toda e qualquer palavra que expressa alguma noção de quantidade matemática ou numérica. Dividem-se em cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, tá? Que são os números propriamente ditos, né? Os ordinários, que dão essa ideia de ordem, primeiro, segundo, quadragésimo, terceiro. Fracionários, lembra de fração, é a ideia de divisão, meio, terço, quarto, quinto. Multiplicativos que trazem ideias de multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, por aí vai. É importante saber, galera, que numeral não é número. O numeral, ele designa os números, mas ele não é número. Então, se você vir, né, umzinho, ele é um número, ok? Mas se você tem ele por extenso, o cardinal, o ordinário, o fracionário, o multiplicativo, é um numeral, tá? Aqui, eu coloquei aqui, né? Numeral não é número, tinha colocado. E por último, a gente tem aqui, ó, alguns numerais podem, ao invés de indicar quantidade, atenuar. O que é atenuar? É abrandar, suavizar, diminuir, relativizar, tá? Ou intensificar uma ideia. E é que eles não vão ter essa ideia de quantificação, né, de quantidade, e sim uma ideia expressiva, né, um sentido expressivo. Por exemplo, eu só troquei duas palavrinhas com ela. Então, às vezes, você falou, e aí, você encontrou com fulano? O que vocês conversaram? Não, nem falei muito com ela, não, troquei duas palavras com ela. Você não falou duas palavras, né? Normalmente não é duas palavras, pelo menos um oi, tudo bem, já são três palavras, né? Então a gente tem uma atenuação, até que a gente poderia chamar de eufemismo, que é aquela figura de linguagem que abranda coisas, né?
Ou a gente pode intensificar, como é o caso da hipérbole, como eu já falei isso 1000 vezes. Se você é um ariano ou ariana, você vai entender bem isso, né? Essa impaciência. Já falei isso 1000 vezes, né? É uma intensificação, porque 1000 é um número grande, ok? Então é isso, galera. Beijos da Rihanna.